Graça e paz, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Meus irmãos aí no YouTube, seja bem-vindo. Eu quero deixar uma reflexão para o teu coração. Vamos meditar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 21 e 22. Disse Paulo aos Coríntios: Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Que coisa maravilhosa! Quem nos confirma convosco em Cristo e quem nos ungiu é Deus, meus amados. Então não tem porquê as pessoas, me referindo à liderança religiosa, né? Liderança eclesiástica, estarem tentando forçar uma situação, querendo escravizar o povo de Deus, induzindo o povo de Deus ao erro, porque eles dizem: olha, eu sou autoridade sobre a tua vida, e eu sou ungido, porque eu sou consagrado, porque em mim há uma unção diferenciada. Ou seja, você que me ouve, você é inferior a mim. Eu sou seu pai na fé, eu sou seu pai espiritual. E essas pessoas, amados, levam cativo o povo de Deus. E isso é um engano. E o apóstolo disse: quem nos confirma convosco em Cristo é Deus. Quem nos ungiu é Deus. Ele nos deu o penhor em nossos corações. Meus amados, nós não temos do que nos gloriar. A nossa capacidade vem de Deus, é a graça de Deus em nós. E no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, o maior é aquele que serve ao menor, o maior é aquele que dá o exemplo. Ser um líder não é ser servido, é dar o exemplo de como fazer. E eu quero deixar essa reflexão para o teu coração, porque por quantos anos, quanto tempo nós passamos debaixo de um sistema religioso arbitrário, onde as pessoas, os líderes nos manipulavam. Você não podia ir, você não podia vir, você não podia comprar, você não podia vender, porque até para casar tem que consultar o sacerdote, o pai na fé, o ungido, o homem de Deus, a mulher do cocó de fogo, o irmão do sapatinho de fogo, o irmão que tem intimidade com o pai, aquele que entende os mistérios de Deus, porque o acesso é exclusivamente para esses. Não, meus amados. Quem nos confirma convosco em Cristo e quem nos ungiu é Deus, o qual nos deu o penhor do seu Espírito em nossos corações. Então, na graça de Deus, neste pacto eterno, não existe um mais santo do que outro, um mais ungido do que outro, um melhor do que outro. Todos nós, diante de Deus, somos iguais. O que há são dons diferentes que o próprio Espírito otorgou no nosso espírito para servirmos uns aos outros em amor, para o desenvolvimento do ministério, até que todos cheguem ao pleno conhecimento de Cristo Jesus, para que não sejamos mais levados por ventos de doutrinas, por homens que manipulam a palavra de Deus, que negligenciam, que mercadejam o Evangelho. E Paulo deixa essa expressão, que quem nos ungiu e quem nos confirma convosco em Cristo é Deus, o qual nos deu o penhor do seu Espírito. Nós já temos essa unção que vem do alto. Nós que estamos desse lado, me refiro, estamos servindo junto ao corpo, exercemos uma liderança, queira que não, estamos influenciando. Eu estou nessa tarde aqui te influenciando no bom sentido, para que você viva Cristo, para que você desfrute da graça de Deus, dos benefícios que Cristo conquistou no Calvário para a tua vida, porque nós somos ungidos de Deus. E eles usam aqueles textos isolados. Cuidado, e como nós vemos isso, né, amado? Olha, você não pode questionar a sua liderança.
Ai daquele que tocar no ungido do Senhor, porque eles acham que ungidos do Senhor são aqueles que estão exercendo uma liderança. E tem classificação de unção, né? Porque o apóstolo é mais ungido do que o bispo, e o bispo é mais ungido do que o pastor é um pouquinho mais ungido do que o missionário, do que o evangelista. Depois vem lá a classe dos diáconos, os mais inferiores. E por último, a congregação. Não, vocês dependem de nós. Vocês dependem da nossa ministração. Vocês dependem da imposição das nossas mãos. Não, chega! A igreja de Jesus Cristo só tem um cabeça, Ele. Ele é o cabeça da igreja. Todos nós somos membros deste corpo. E dentro deste corpo, como membros, nós devemos servir uns aos outros em amor, naquilo que o Espírito Santo outorgou a cada um de nós. Olha o que disse o apóstolo João, primeira carta a João, capítulo 2, versículo 20 e o 27. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Nós temos a unção do Santo. Nós temos a unção que procede do Santo. E nós sabemos tudo. Neste novo pacto, meu amado, minha amada irmã, o Espírito Santo é que é o mestre, é que é o professor, é que é Senhor de nossas vidas. É Ele que nos direciona por intermédio da sua palavra. Mas os homens, lideranças religiosas, eles ocultam isso porque eles querem ser Senhor sobre a vida da igreja. Mas nós temos a unção do Santo e sabemos tudo. Versículo 27. E a unção que vós recebestes permanece em vós, e não tendes necessidades de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentirosa, como ela vos ensinou, assim nela ou nele, na unção, permanecereis. Permaneça na unção do Pai, na direção do Espírito. Paulo disse aos Romanos, no capítulo 8, 26 e 27, não sabemos orar como convém, pedir como convém, mas o Espírito é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que nos ensina nesse pacto. Ele é o Senhor, Ele é a direção para a igreja. Ele é que nos conduz em toda a verdade, e nós já temos recebido a unção do Santo. Permaneça na unção dele, porque a unção dele, do Espírito, é verdadeira e não é mentirosa. Porque os homens, eles vêm com a unção de Israel, eles vêm com a unção da rosa, com a unção do óleo do não sei de quê, com a unção do lenço não sei de onde, com a unção da semente não sei de quê, com a unção disso, com a unção daquilo. Que nada, meus amados, nós estamos na unção do Santo. Essa unção é verdadeira e não é mentirosa. Como vocês receberam essa unção, permaneça nela. E aí nós vamos sim dar frutos para aquele que ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo, ele ainda fala na carta aos Efésios. Olha lá, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 13. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória.
Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para que, Paulo? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Riquezas da glória da sua herança nos santos. Nós somos herdeiros desta unção de Deus. Nós somos herdeiros desta graça de Deus. Ele nos alcançou, Ele nos escolheu, não fomos nós que o escolhemos, não fomos nós que o aceitamos, foi Ele que nos escolheu e derramou desta graça, desta unção, e essa unção nos direciona em toda a verdade. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Aos que dantes conheceu, a estes também predestinou, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Meus amados, este é o nosso posicionamento em Cristo Jesus, debaixo desta unção. Quem nos confirma convosco em Cristo é Deus, o qual nos selou e nos deu o penhor do seu Espírito. Fique firme nesta graça. Não se submeta às rédeas, às manipulações de homens que são desprovidos da verdade, que não foram aprovados por Deus. Meus amados, os dons de Deus, temos que entender, disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, buscai os dons com zelo para a edificação da igreja. O que nós vemos hoje são homens se utilizando dos dons, dizendo que são profetas, que Deus revela o oculto e o profundo. São um mercado amplo de verdadeiros adivinhadores, que mercadejam a palavra do Pai, vendem o Evangelho, estão barganhando a palavra de Deus. Nós fomos chamados, como disse Paulo a Tito na carta de Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11. Nós fomos chamados para tapar a boca destes contraditores. 2 Coríntios 13, 8. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Você foi chamado, você tem acesso livre ao trono da graça. O véu do templo se rasgou. Nós não precisamos mais de um sacerdote humano, porque o nosso sacerdote é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas, irmãos, devemos honrar estes homens que trabalham, que limitam, que ensinam. O apóstolo Paulo ensinou isso. Sim. Mas olhem, prestem atenção nas características dessas pessoas. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim: mas irmão, a Bíblia diz que nós devemos imitar os pastores que velam pela nossa alma. Meus amados, Paulo está mandando imitar aqueles guias, aqueles que tinham incumbência de conduzir a igreja de Cristo, aqueles que davam um exemplo moral, ético, aqueles que viviam
praticavam a palavra de Deus. Paulo não está mandando você baixar a cabeça para todo aquele que se levanta hoje se dizendo ser pastor, ungido por Deus, profeta, isso, aquilo. É porque ele adivinha um chassi. Ele pode adivinhar um chassi do carro, número de identidade, se pregar outro evangelho que não corresponde ao evangelho da graça. Disse Paulo, eu digo nesse dia que você me ouve, nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, seja anátema, maldito, e ainda que deixe um anjo do céu, ele pode cuspir fogo, pode estar flutuando, se ele não estiver em linha com o evangelho que nós cremos, que Jesus Cristo revelou no terceiro céu, ele é anátema, ele é maldito. O próprio Pedro, em uma das suas cartas, ele reconhece isso. Aos presbíteros, eu que sou presbítero também entre vós, apacentai o rebanho de Deus com cuidado, não por força, não por ganância, mas voluntariamente, servindo de exemplo ao rebanho. Nós não fomos chamados para ser dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo. A unção que está sobre a igreja é a unção do Espírito de Deus. Ele nos deu do seu Espírito porque somos filhos. E é por isso que nós clamamos, Abba, Pai. Nós não recebemos o Espírito do mundo para outra vez estarmos em medo, em pânico, mas o Espírito que procede de Deus, para que pudéssemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. Guarda essa palavra no teu coração. E o meu pedido, a minha confissão, a minha oração ao Pai é que Ele levante homens e mulheres que tenham de fato a mente, o coração tratado por Deus, que não querem, que não vão usar das Escrituras para benefícios pessoais, mas que vão ser fiéis. Apresenta-te a Deus, como disse Paulo a Timóteo, como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Fique firmes. Fique firmes. Porque o Espírito Santo está trabalhando, levantando, edificando, fortalecendo, transformando, porque é Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus que há cura no nosso meio. Glória a Deus que há cura nas nossas reuniões. Glória a Deus que Deus abre portas de empregos no nosso meio. Glória a Deus, quantos testemunhos eu recebo. Glória a Deus que Deus ouve as nossas orações. Por graça, por misericórdia. Não é pelos nossos méritos. Não sou eu que faço. Não somos nós, homens, que fazemos. É Cristo que faz por nosso intermédio. Toda honra e glória é de Jesus Cristo. Mas as pessoas estão se promovendo em cima daquilo que o Espírito está fazendo. Estão abusando. Estão abusando da palavra de Deus. E muitas pessoas inocentes, quando eu digo inocentes, leigas, analfabíblicos, não conhecem a palavra de Deus, estão bajulando essas pessoas, idolatrando a verdadeira idolatria a esses ditos homens de Deus. As pessoas se humilham hoje para um homem, pedindo um lenço, pedindo uma camisa do seu corpo. Eles estão confundindo essas pessoas com Jesus de Nazaré. Estão confundindo essas pessoas com o ápice da igreja primitiva e os primeiros apóstolos, os quais tinham recebido incumbência e autoridade de Jesus para operar sinais, prodígios e maravilhas. E mesmo assim, como Paulo, ele não recebia glória para si. As pessoas pegavam os seus aventais e carregavam. Não era Paulo que dava. Paulo não vendia toalha ungida. Paulo não vendia óleo. Paulo não vendia rosa. Paulo não vendia meia. Paulo não vendia lenço.
Que é isso, meus amados? Digo não a essa comercialização da palavra de Deus. E eu deixo para você meditar nessa tarde. Fique firme, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, entendendo que é Ele, o Senhor, absoluto da igreja, e nós somos membros deste corpo, servimos uns aos outros em amor. Como disse o apóstolo Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Louvado seja Deus, porque muitos estão aí plantando e regando, mas nós temos uma consciência pura de quem está dando crescimento é Deus, Jesus Cristo. A Ele seja toda honra e toda glória para todos sempre. Amém. Graça e paz.